pessoal que me assiste aqui da Casa de Acolhida. Tudo bem com vocês? Eu sou a Priscila, eu acho que a maioria de vocês já me conhece, eu sou psicóloga e todo mês eu estou aqui, né, para falar com vocês um pouco sobre diversos assuntos. Antes de eu começar a falar sobre o tema desse mês, eu gostaria de pedir para vocês, né, para aquelas pessoas que ainda não se inscreveram no canal do YouTube, né, da Casa de Acolhida, que possam se inscrever para assistir os vídeos, curtir, compartilhar com os amigos e também nas nossas redes sociais, né, o Facebook, o Instagram, onde a Casa de Acolhida está lá presente, é super importante para a gente, porque valoriza muito o nosso trabalho, tá bom? Todo mundo está sabendo desse mês, né, de Setembro Amarelo, já é bastante interessante, né, que os meses, hoje a gente já consegue gravar a cor dos meses e o porquê que se usa determinada cor em determinado mês, né? Esse mês nós estamos no mês de Setembro Amarelo, né? Que é um mês dedicado à prevenção do suicídio. Então, o mês amarelo é um mês onde a gente vai falar sobre o suicídio. É uma campanha que foi instituída aqui no Brasil desde 2015, né? E ela tem como objetivo, qual é o objetivo dessa campanha? Conscientizar as pessoas sobre o suicídio e também evitar que o suicídio continue acontecendo. Então, é uma campanha de prevenção sobre o suicídio, contra o suicídio, né? A gente sabe que existe um número crescente, né, notoriamente crescente de casos de suicídio, né, a cada ano existe uma expressiva barreira ainda em falar sobre suicídio como um problema, ou seja, ainda é um tabu muito grande abordar esse tema do suicídio hoje em dia. Ainda embora exista campanhas como Setembro Amarelo, como situações onde a gente acaba falando, sabendo de suicídio, ainda é um tabu muito grande falar sobre isso, né? Só que tem um dado importante, né? Porque o que acontece? As pessoas acham que falar sobre o suicídio pode fazer com que o número de suicídios aumente, quando na verdade é o contrário. A gente sabe que quanto mais a gente fala sobre coisas que são difíceis, mais a gente desmistifica, né, e passa a compreender certas coisas. Então, a gente desmistifica, quer dizer, tira desse campo místico, né, de que assim o suicídio é algo que não pode ser falado, que é tabu, que é pecado. Quer dizer, a gente passa a não falar sobre isso, e isso piora muito o quadro do número de suicídio, né? Então, é importante falar sobre o suicídio. Falar sobre suicídio também é um tema muito complexo, porque o suicídio é uma questão complexa do ponto de vista de que não é uma coisa simples, né? A gente sabe que não existe uma causa para uma pessoa cometer um suicídio. Nunca uma pessoa comete um suicídio, né? Ela tira a sua própria vida por um único motivo, exclusivo, tá? Eu tenho só um motivo, fui lá e me matei. Né? Seria simplista demais a gente tentar compreender o suicídio dessa forma. Né? Então, assim, situações como desesperança, desamparo, desespero, depressão, principalmente, né, podem estar atrelados, né, ao fato de alguém se suicidar. Né? Então, são situações que podem sim, vir atreladas, desculpa, atreladas ao fato de alguém ter cometido suicídio, né, de ter acabado com a própria vida. Né? A depressão, nós sabemos que é um grande fator para desencadear o suicídio, mas ele não é o único. Muitas vezes a gente tem casos de suicídio que a gente não fazia, não poderia fazer um diagnóstico, por exemplo, daquela pessoa com depressão. Mas a maioria dos casos, a depressão é algo que desencadeia essa questão do suicídio, né? Então tem uma coisa, né? Tem uma psicóloga aqui no Brasil que chama Karina Fukumitsu. Ela é especialista em suicídio, né, em suicidologia, né? Ela tem uma história de vida onde a mãe tentou suicídio muitas vezes, ela se formou em psicologia e foi estudar tudo que se trata sobre suicídio, né? E ela fala de uma coisa que é assim, que é o processo de morrência,
né? Que é um encadeamento de situações que mostram um definhar, quer dizer, uma pessoa definhando existencialmente, né? Uma perda de vida pela pessoa. Essa pessoa que se suicida provavelmente vem vivendo um processo de morrência, de definhamento em relação à vida, né? E ela acaba experimentando o suicídio como o ápice desse processo. Né? Então, a pessoa ela experimenta o suicídio como sendo o cume desse processo de morrência. Né? Aí vocês poderiam pensar assim, mas Priscila, existe um perfil de quem se suicida? Existe alguém que a gente sabe assim, essa pessoa é um perfil suicida? Né? Normalmente, essas pessoas, né, esperam que a vida seja como ela quer. Né? A gente idealiza um estilo de vida e a gente quer correr atrás daquela vida como a gente sonhou. Né? Então, assim, normalmente essas pessoas são pessoas muito enrijecidas, muito rígidas, tudo é muito polarizado. Então, é 8 ou 80, bom ou mal, tudo ou nada, vida ou morte. São pessoas que acabam funcionando da vida de um jeito polarizado demais, são muito rígidas, não são muito flexíveis, né? Aí o suicídio, né, nessas pessoas passa a ser uma alternativa para a pessoa acabar, solucionar os problemas dela. Né? Então, assim, as pessoas muitas vezes que falam que querem se matar, elas querem se matar porque elas querem matar o problema delas, né? Não efetivamente elas querem acabar com a própria vida, né? Elas querem terminar com o sofrimento delas. Então, normalmente elas não gostariam de morrer por inteiro. Elas queriam acabar com uma parte delas que traz muito sofrimento. Mas que, infelizmente, isso não é possível. Então, uma pessoa que quer acabar com o seu problema e comete suicídio, muito provavelmente ela vai morrer por inteiro. Né? Mas se a gente parar para pensar, uma pessoa talvez com instinto de vida, né? Ela gostaria de continuar vivendo, mas ela gostaria de terminar com os problemas dela que traz muito sofrimento, né? Então, assim, o suicídio é um ato de comunicação, então comunica uma dor que é sentida pela pessoa, mas que não é consentida, nem pelos outros, nem por si mesmo. Né? É preciso ajudar as pessoas, né, que estão vivendo, por exemplo, problemas de algum distúrbio emocional, alguma questão emocional mais grave, a se fortalecerem, né, e filtrar um pouco as próprias críticas, as autocríticas, as autoexigências, né, porque tem momentos que isso pode acabar com a vida de uma pessoa, né? Essa pessoa ela está vivendo um sofrimento tão grande que ela está em carne viva que a única coisa que ela não precisa é de julgamentos, de críticas, né? Ela precisa passar por um processo de cicatrização da própria dor, né? Como um machucado que precisa formar uma casquinha, né? Para que a pessoa possa ir sentindo aquela dor devagar, né, mais fortalecida, aquela casquinha vai fortalecendo, vai parando de doer um pouco, e aí, porque senão a pessoa pensa que só morrendo ela vai dar jeito na vida, né? Então é preciso que a gente sempre acolha a pessoa que está em sofrimento, né? Uma pessoa que está pensando em suicídio, ela pode dar alguns sinais, sim, comportamentais, verbais, diretos ou indiretos, né? Alguns falam diretamente, algumas pessoas falam que querem morrer, que querem acabar, né, com a própria vida, que querem sumir para sempre. Então, ela está vivendo alguma situação, muitas vezes ela fala assim, só morrendo mesmo para dar jeito na minha vida, não aguento mais. Né? Isso são questões mais diretas, que são verbalizadas diretamente, né? Diante de uma situação muito sofrida para a pessoa, ela verbaliza diretamente coisas como essa que eu disse agora, né? Ou indiretamente também ela pode verbalizar. Então, ela pode dizer, logo vocês não vão mais precisar ter trabalho comigo, né? Eu sei que eu dou muito trabalho, mas logo, logo vocês vão estar livre disso, né? Ou então, tipo de pergunta assim, você sentiria saudade de mim se eu, por exemplo, não estivesse mais aqui? Né? É claro, gente, né? Todos nós, o que eu vou falar aqui vai assustar todo mundo, mas é preciso que se fale. Todos nós, em algum momento da vida, diante de um sofrimento, pensamos em morrer para acabar com aquele sofrimento, efetivamente, né? Isso não quer dizer que a gente fale uma frase dessa, quer dizer que a gente está dando sinal de que vai se matar ou que vai cometer um suicídio. Não é isso, né? Tudo que eu falo aqui para vocês, a gente tem que levar sempre em consideração a intensidade e a frequência. Se é uma pessoa que está num processo depressivo, intensamente sofrida, e está falando esse tipo de coisa constantemente, é hora da gente ligar
o pisca-alerta e ficar esperto com essa situação, né? E assim, em relação a comportamentos, existem comportamentos que são diretamente, né, que são diretos, vamos chamar assim, no que diz respeito a pensar que pode estar acontecendo alguma coisa mais grave com a pessoa. Então, um comportamento direto, né, um comportamento de isolamento, né, buscar, por exemplo, Deus desesperadamente, né, quando na verdade aquela pessoa nunca foi religiosa, nunca cultivou nada da vida espiritual, passa a buscar Deus desesperadamente. Isso é um sinal, um comportamento direto de que pode estar acontecendo alguma coisa com aquela pessoa, né? De novo, vamos ter cuidado, não é porque alguém buscou a Deus, buscou uma igreja, ou buscou uma religião, algo desse tipo, que a pessoa está tentando se matar. Eu estou dizendo que a gente precisa ampliar o contexto e pensar sempre grande, né? Pensar no que pode estar acontecendo com essa pessoa, se essa pessoa de fato estiver dando muitos sinais de que está em sofrimento, né? Um comportamento indireto, diferente do comportamento direto, é, por exemplo, uma pessoa vai lá e fecha a conta no banco, do nada, né? É estranho. Por que ela fez isso? Né? Para que ela está pensando que ela foi, né, resolver fechar a conta no banco, né? Buscar um seguro de vida, por exemplo. Pessoas que se suicidaram muitas vezes tinham buscado um seguro de vida, né, para deixar para algum ente querido, por exemplo. Isso pode ser um comportamento indireto que comunica uma dor, né? É exatamente isso que eu estou tentando dizer para vocês, né? Nós vamos falar no outro vídeo, né? Num vídeo que eu venho trazer depois para vocês, mais sobre o que a gente pode fazer para ajudar quem precisa, né? Como é que ficam os familiares em relação à dor e ao luto de viver a perda de um ente querido por suicídio, né? Mas, assim, de fato, a gente precisa de uma grande rede de proteção para nos ajudar a fazer esse enfrentamento de uma perda de alguém por suicídio, né? Então, para finalizar esse vídeo, né, que eu vim falando para vocês sobre o que de fato é o suicídio, né? Então, o que é, se a gente parar friamente para pensar? O suicídio é a concretização da falta de sentido na vida. Uma pessoa que não encontra mais sentido nenhum na vida, né, costuma ser alguém que está acometido por aquele definhamento existencial, né? A pessoa não entende mais o porquê dela estar nessa vida, ela não vê sentido em nada. Normalmente isso é um quadro depressivo, né? Como eu disse, quase sempre tem um quadro depressivo envolvido, né? A pessoa que deixou de acreditar na própria capacidade, né, como ser humano, por exemplo, de transformar alguma coisa, transformar a própria dor em amor, transformar a própria dor do outro em amor, é uma pessoa que está descrente de qualquer sentido de vida, né? Então, assim, não cabe a mim nem a vocês julgarmos, né, o outro, porque suicídio não é loucura, gente. Alguém que se suicida não é uma questão de loucura, né? Porque a gente tem muitos significantes, né, para falar sobre o suicídio. Ah, é coragem, é covardia, é loucura, né? Nem sempre a gente pode fazer isso, porque, como eu falei, falar de suicídio é um tema muito complexo. Suicídio é algo muito, muito complexo, né? E aí essa Karina Fukumitsu, né, que eu falei para vocês, que é uma psicóloga que fala muito sobre suicídio, ela tem uma frase bonita que eu quero falar para vocês, que é assim, que suicídio é um ato definitivo para um problema que deveria ser temporário. Né? Bonito isso, porque se a gente pensar que a gente tem um problema que poderia ser temporário, porque no fim das contas, quase todos os problemas a gente consegue dar um fim, a gente consegue ter alguma resolução, a gente consegue viver com aquele problema, né? Ele é temporário. E a pessoa que se mata, né, que se suicida, ela põe fim, na verdade, numa dor que ela estava sentindo que poderia ser temporário, mas num ato definitivo, quer dizer, não tem volta, ela se mata, né? E uma coisa importante, né, que a gente não vai ter tempo de falar hoje exatamente, mas quem sabe numa próxima, é procurar culpados, né? Porque a gente passa uma vida inteira, quando a gente vive, seja conhecendo alguém que se matou, seja alguém da nossa família, alguém próximo, um vizinho, alguém da televisão, a gente fica procurando culpados, né? Para justificar aquele ato que para nós é impensável. Né? Para gente que não cometeu é impensável. Tá bom? Então eu vou parando por aqui, agradeço a escuta e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.